meus amigos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Versch, dirigente do terreiro de Umbanda aqui na Austrália, na cidade de Perth. E depois de muito relutar, criei coragem de fazer vídeos para falar sobre a nossa amada Umbanda e falar um pouquinho da nossa Umbanda daqui, falar um pouquinho sobre o que eu entendo da Umbanda, sempre salientando de que eu não sou dono da verdade, né? Não sou sacerdote do mundo inteiro, como diz meu amigo Thales, um babá, sua benção. E acabei imitando meu amigo Renato Tchalian, ao qual eu tenho uma maior admiração, em gravar no carro. Vocês devem ver que a câmera aí tá meio esquisita, né? A imagem aí tá meio esquisita. Pois é um vídeo 360. Eu trago aí vocês numa carona, não para ficar olhando somente a minha pessoa, mas também olhar em volta para onde é que a gente anda. Então vocês vão acompanhar aí entre uma viagem e outra. Podem acompanhar as ruas da cidade daqui onde eu moro, cidade de Perth, na Austrália, acompanhar um pouquinho o tráfego. E vamos falar um pouquinho sobre Umbanda. Não tenho a pretensão nenhuma de impor verdade alguma ou sobrepor aquilo que você já sabe, mas só para agregar informação, né? Agregar informação sempre é bom. Pois bem, meus irmãos, quem é o Fábio, o que está fazendo, do que se alimenta, quem é esse carinha novo aí que apareceu? Pois bem, eu sou dirigente da Casa de Umbanda Pai Pedro, terreiro esse que se encontra na cidade de Perth, na Austrália. Já estamos com essa casa há 7 anos. E a página no Facebook, Umbanda na Austrália, que recentemente eu troquei para Umbanda na Austrália -Perth, porque como já temos outras casas de Umbanda na Austrália, então ali é referente à minha casa. Minha casa não, né? A casa que eu dirijo e que é da nossa comunidade umbandista, nossa comunidade brasileira aqui na Austrália. E para quem não sabe o que é Umbanda, para quem não conhece o que é Umbanda, ou até para quem já sabe o que é um pouco de Umbanda, eu resolvi fazer esse primeiro vídeo para explicar o que é a Umbanda na minha visão. Então, acabei criando uma analogia onde a Umbanda é como se fosse um restaurante, né? Um terreiro de Umbanda é como se fosse um restaurante, né? Um terreiro de Umbanda é como se fosse um restaurante, onde aquele específico restaurante tem o seu tempero, tem o seu jeito de servir, tem a sua hora de abrir, tem as suas especialidades, tem um chefe que cozinha de um jeito específico, e tem coisas que eu não como, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu evito de comer. E um terreiro de Umbanda é mais ou menos isso, né? Cada um tem o seu tempero, cada um serve a sua comida de um jeito, cada um tem um atendimento específico, cada um tem um produto específico, né? Tem restaurantes que não vendem determinada marca de produto, mas vendem outras, e nem por isso é melhor ou pior, né, do que outro. E aquele negócio assim, se a gente vai num restaurante e não gosta da comida, não significa que a comida seja ruim, de modo geral. Eu particularmente não gostei da comida, ou não gostei daquele tempero, ou a comida estava pouco salgada, ou estava muito gordurosa. Enfim, são coisas que no ponto de vista de quem
ponto de vista do cliente, né? Precisa melhorar, mas outros clientes adoram aquilo ali. E também é aquele negócio assim, tem coisas que eu não como, né? De repente, eu particularmente não posso comer carne de porco, ou até mesmo existem pessoas vegetarianas, veganas, que vão num restaurante desse e ficam criticando porque servem carne, ou porque não tem prato X, Y ou Z, ou porque vai num restaurante e não serve pizza. Entendeu essa jogada? Então, cada terreiro tem a sua função, tem a sua maneira de servir essa comida, né? Vamos botar entre aspas dessa maneira. Então, nenhum terreiro, ele deve, pelo menos não deveria ser criticado, dizendo que o que está sendo feito ali está sendo feito de maneira errada, né? Está sendo feito para atender um certo tipo de público, digamos assim. Ah, Fábio, mas tem terreiro que faz coisa errada. Não é meu problema, não é o seu problema, né? Infelizmente ou felizmente, a Umbanda não tem um órgão central que fiscalize a atividade dos terreiros, né? Cabe a nós saber que aquilo que eu gosto de me alimentar, por exemplo, né? Fazendo essa analogia, continuando nessa analogia do restaurante. Aquilo que eu gosto de me alimentar, eu vou me alimentar ou não. Se eu chegar num restaurante que só serve pizza e eu estou de dieta, por que eu vou comer lá? Né? Ou se eu chego num restaurante que é vegano, né? Aos olhos de certas pessoas, o vegano é a forma correta de se alimentar. Mas eu quero comer um bife, quero comer um frango à parmegiana, quero comer qualquer tipo de coisa nesse sentido e não tem, né? E então assim, existem terreiros que fazem coisa errada, concordo que existem. No meu ponto de vista é errado, no ponto de vista deles não, né? Ah, mas a Umbanda não faz isso. Bom, então quem é que controla a Umbanda? Não sou eu, não sou você, não é você. E cabe à assistência entender que aquele tipo de energia não é compatível com o que está se procurando, ou não condiz com aquilo que a gente acredita, né? Caso isso venha a acontecer, simplesmente agradece a oportunidade de estar ali, agradece ao Congá, agradece as entidades que ali estão, se despeça e saiba que ali não precisa mais voltar. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Rezar que esses irmãos cresçam e aprendam que fazer o mal para o outro só vai trazer malefícios para ele próprio, né? E fazer com que a gente diga que está errado, ou que não condiz com aquilo que a Umbanda prega, ou enfim, apontar dedos. Vale mais a pena a gente começar a olhar para dentro de si e ver o que a gente faz com esse tipo de informação, o que a gente vai melhorar na nossa vida ou não, apontar os defeitos dos outros, né? Quão perfeito a gente é para tá dizendo ao outro o que deve e o que não deve fazer. Então, meus irmãos, na próxima vez que a gente tiver essa dúvida, vamos fazer essa analogia, né? Cada um serve a sua comida do seu jeito, e se serve daquele jeito é porque tem alguém que come, tem alguém que gosta, tem alguém que se lambuza naquilo ali, né? E uma rápida analogia: quantos de nós comem comida que não é saudável, né? Simplesmente pelo prazer de comer, né? A gente sabe que o corpo humano se alimenta de coisas boas, de energias boas, né? E vai comer todo dia McDonald's, vai comer todo dia lanche. A gente sabe que a curto prazo, não vou nem dizer a longo prazo, a curto prazo, o nosso corpo vai começar a reclamar, né? A gente vai sentir aquela gordurinha na barriga, vai sentir um certo cansaço extra que não precisa,
né? Porque é resultado de coisas que a gente está se alimentando errado. Então, o que nós precisamos fazer? Mudar nossos hábitos, mudar nossa dieta, fazer mais exercício, enfim, mudar nossa rotina, né? O que resta a esses irmãos que supostamente fazem coisa errada, é isso, uma hora vai cair a ficha de que eles precisam mudar. Se for nessa vida ou na outra, quem somos nós para decidir isso, né? Então, façamos o que é certo no nosso ponto de vista, e eles continuam fazendo o que é certo no ponto de vista deles, né? Então, basicamente é isso, né? A Umbanda é como se fosse a gastronomia e os terreiros são restaurantes, né? Vamos fazer essa analogia bem simplista, aonde cada chefe de terreiro é como se fosse o chefe de cozinha, né? Estudou numa escola diferente, aprendeu a fazer uma carne diferente da outra, tem um tempero especial aqui, um tempero especial ali, é servido de uma maneira diferente e se alimenta quem quer, né? Quem acha que é saudável para si. Então, o objetivo dos nossos vídeos a partir de agora vai ser com que a gente pense de uma maneira mais geral sobre a Umbanda, sobre a nossa maneira de ser, nossa maneira de se portar diante dessas situações. Obviamente respeitando a sua opinião, assim como eu quero que respeite a minha. É apenas uma maneira de ver a vida de uma pessoa, de um dirigente, né? No caso eu, que vivo há 8 anos já na Austrália. Aprendi a lidar com a cultura local, aprendi a lidar com a multicultura, porque aqui é uma cidade multicultural, existem pessoas do mundo inteiro, né? Então a partir do momento que a gente olha para alguém na rua, né, uma mulher usando burca, que para nós pode parecer um tanto quanto chocante na primeira vez, como foi para mim, eu entendo que o espaço dela é importante e eu jamais devo criticar por ela estar usando aquele tipo de vestimenta. E se é certo ou errado, não sou eu que decido, né? Assim como ela deve olhar pra mim e pensar que eu não devo usar certo tipo de roupa, ou minha esposa não deve usar certo tipo de roupa, enfim. Cada um no seu quadrado, como diz, né? Assim vai ser na religião, né? Assim eu aprendi a ser na nossa religião de Umbanda. Então, o que eu sempre prego e rogo para que todos possam sempre respeitar o próximo, né, e jamais querer fazer com que a nossa vontade prevaleça sobre o outro, né? E não existe Umbanda melhor do que a outra, não existe vertente melhor do que a outra. A Umbanda não é melhor do que qualquer outra religião, é apenas uma religião diferente. E esse é o objetivo dos nossos vídeos, né? Então, esse é recém o primeiro vídeo, os primeiros assuntos, né, que eu estou trazendo à tona. Mas pode deixar nos comentários aí o que gostaria que eu explicasse, que eu falasse, qual é o meu ponto de vista em relação a certas dúvidas ou procedimentos, enfim, que vocês quiserem saber do meu ponto de vista, salientando que a minha verdade não é absoluta e não vai sobrepor a sua verdade, né? Tudo aquilo que for agregar conhecimento, agrega-se; aquilo que não for agregar conhecimento, descarta-se. Assim é e assim será. Certo? Eu sou o Fábio, dirigente da Casa de Umbanda Pai Pedro, novo aventureiro dos vídeos agora. E essa é a Umbanda 360. O que é a Umbanda 360? A gente consegue ver tudo que está em volta de nós. Pode olhar para frente, olhar o nosso trânsito, andando, por onde a gente passa, as ruas que a gente anda. É só virar a tela, só com o dedo aí, ó, só mexer na tela que ela vai se movimentar e acompanhar o nosso trajeto aqui. Certo, meus irmãos? Agradeço demais o tempo que vocês passaram comigo. Comigo não, né? Conosco. A gente nunca está sozinho. E que os guias nos protejam, nos abençoem, nos amparem hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Axé.